clique subscribe para receber a notificação dos próximos vídeos. Saudações! Neste segmento iremos considerar o terceiro mandamento. A mim me parece que dos 10 mandamentos que Deus deu, que este é o que é mais abertamente desrespeitado. É com muita frequência que se ouve o nome do Senhor a ser proferido de uma forma vã ou de uma forma profana. Não vou aqui comentar a irreverência que pode ser tristemente observada, mas vou apresentar algumas passagens bíblicas que nos ajudam a compreender a razão deste mandamento. Como iremos ver, este mandamento, como os outros, expressa a singularidade e intimidade que a pessoa de fé pode ter com Deus. Passo aqui a ler o terceiro mandamento, que está escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, e que diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. A palavra Senhor, neste versículo, e no texto original, que é o hebraico, é o vocábulo Jeová. Jeová significa autoexistente, aquele que se revela a si próprio. Este nome de Deus revela a sua qualidade divina de ser e de ter em si a fonte da existência. Deus existe por si só e Ele próprio é a fonte da vida. O nome Jeová também sugere que Deus fez a aliança e que mantém a aliança. Por isso, ao dizer o seu nome, Deus estava a dizer ao povo hebreu que fez aliança com ele e que mantém a sua aliança. A palavra Deus, que ocorre neste mesmo versículo de Êxodo capítulo 20, versículo 7, no texto original é a palavra Elohim. A palavra Elohim significa o Supremo, ou o Poderoso, Todo-Poderoso. Embora geralmente no texto bíblico a palavra Elohim se refira a Deus, em alguns textos bíblicos e noutra literatura esta mesma palavra significa juízes ou pode também significar governantes. Um ponto interessante quanto a este nome Elohim é a sua referência ao plural, o que no entendimento de muitos teólogos aponta para a Santa Trindade. Neste terceiro mandamento, ao referir o seu nome, Deus diz quem é. Esta realidade acerca de Deus pode ser conhecida ao tomarmos em conta o seu contexto no capítulo 20 e no restante livro de Êxodo, que nos narra os aspectos poderosos de Deus a favor do povo da aliança abraâmica. Posto isto, vimos que para o povo hebreu que Deus não era desconhecido. Também os seus atos na libertação do povo de Israel da terra da escravidão eram bem conhecidos. Ao dar este mandamento, Deus Jeová está a dizer quem Ele é e também está a dizer que tipo de relacionamento Ele quer manter com o povo da aliança. O ponto específico neste mandamento é não tomar o nome do Senhor em vão. Seja por palavras ou por atos, o nome do Senhor deve sempre ser reverenciado. O que significa usar o nome do Senhor em vão? A palavra vão significa vazio. Também no hebraico pode significar vaidade, mentira ou engano. Pode significar discurso sem significado, portanto, um discurso que não tem conteúdo, discurso ou conduta sem valor, sem utilidade. E, portanto, quem usa o nome do Senhor em vão está a proferir o nome do Senhor sem propósito e sem reconhecimento de quem Deus é. Ao tomar o nome do Senhor em vão, significa esvaziar de conteúdo ou de significado o seu nome,
algo que Deus não queria que o seu povo fizesse. Não tomar o nome do Senhor em vão significa haver temor ou demonstrar temor para com o significado do nome do Senhor. O texto diz que Deus não toma por inocente quem tomar o seu nome em vão. A pessoa que usa o nome do Senhor em vão sujeita-se à condenação de Deus. Mesmo que a pessoa diga que foi sem querer, que não foi com intenção que usou o nome do Senhor em vão, essa pessoa não será escusada. Isto mostra-nos que Deus leva muito a sério o desrespeito para com o seu nome. Um bom exercício que ajuda a não usar o nome do Senhor em vão, sem querer, é cuidadosamente meditar nos caminhos de Deus, meditar na palavra de Deus. Por este exercício, a pessoa vai cultivando em si práticas que são inspiradas nas Escrituras. E onde o hábito é a pessoa falar segundo o padrão exposto na palavra de Deus, aí há menos possibilidade de a pessoa usar o nome do Senhor em vão. Visto as palavras nascerem na pessoa que medita cuidadosamente nas Escrituras, a sua fala será segundo a matriz das palavras que desenvolve em si. Vejamos o que o Senhor disse em Levítico capítulo 22, versículos 31 a 33. Pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis, eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. O versículo 33 refere que o Senhor os tirou do Egito para ser o seu Deus. Vimos neste versículo um paralelo com Êxodo, capítulo 20, versículo 2, onde o Senhor, antes de dar os 10 mandamentos, disse: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ao referir o que ele fez, Deus está a afirmar os seus atos de libertação. O povo era recipiente dos atos da misericórdia de Deus e também de todas as bênçãos que os elevou a serem o povo da aliança e o povo da promessa da redenção. Por isso, eles deveriam guardar os mandamentos de Deus por serem pessoas com quem Deus nutria um relacionamento chegado. O versículo 32 diz que o Senhor os santifica. No hebraico, o verbo santifica está no sentido intencional. Significa que a santificação de Israel foi um ato deliberado por Deus. Foi Deus que assim o fez acontecer. Mas notemos também no versículo 32 que o Senhor insistiu que o seu nome não fosse profanado para que ele fosse santificado entre o seu povo. A grande bênção que vimos neste princípio de reverência para com o nome do Senhor é que Deus, que é santo, ele também santificou ao seu povo. Portanto, um princípio que a pessoa santificada observa ao expressar-se é demonstrar a sua reverência pela santidade de Deus e nunca profanar o seu nome. Este ato deveria ser demonstrado entre a comunidade, como diz Levítico 22, 32, para que o Senhor fosse santificado no meio dos filhos de Israel. Significa que a conduta do que crê em Deus manifesta o cuidado de honrar o nome do Senhor para que mantenha a intimidade com Deus e Deus com o seu povo. Um outro aspecto de Deus ser santificado no meio do seu povo é que esta verdade expressa a qualidade da comunhão. Deus que resgatou o povo da aliança quer estar entre o seu povo e entre ele manifestar os seus atributos.
Um exemplo do que é profanar o nome do Senhor é declarar algo usando o nome do Senhor como sinal de sinceridade e depois faltar moralmente a essa declaração. Ou seja, é desonrar ou manchar o nome do Senhor enquanto hipocritamente mantém a aparência de sinceridade. O nome do Senhor é santo e profaná-lo é o mesmo que negar a sua santidade. É o mesmo que rejeitar a supremacia de Deus. É o mesmo que colocar Deus ao mesmo nível do ser humano ou dos deuses que são da criação humana. Deus disse que fez uma obra em seu povo para eles serem para si o reino sacerdotal. Vamos ainda ler Êxodo capítulo 19, versículos 4 a 6, que diz: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Portanto, as instruções que Deus deu a Moisés para dar ao povo hebreu. Como reino sacerdotal e como povo santo, o seu propósito seria dar testemunho da sua fé em Deus perante as nações vizinhas. O versículo 5 diz que ao ouvirem Deus e guardarem o seu concerto, que eles seriam propriedade especial de Deus, de entre todos os povos. Tendo estas características de serem povo peculiar de Deus, serem reino sacerdotal e serem povo santo, o seu testemunho seria evidente perante todos os povos. Ou seja, todos os povos conheceriam Deus ao observarem a sua conduta, que seria como que uma constante expressão de culto a Deus. A sua vivência iria manifestar a constante presença de Deus entre o seu povo. Uma pergunta: será que este mandamento de não tomar o nome do Senhor em vão se aplica ao nome de Jesus? O princípio é o mesmo. Honrar a Deus Pai é o mesmo que honrar a Jesus, seu Filho. Está escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 23, o seguinte: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Portanto, vimos por este versículo que honrar Jesus é a mesma coisa que honrar Deus Pai que o enviou. E indo à Epístola aos Filipenses, lemos que foi dado a Jesus um nome que é sobre todo nome. Será bom ler aqui Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Lemos o seguinte: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Noutra ocasião, Pedro e João deram testemunho de Jesus, dizendo que o seu nome era o único dado ao ser humano pelo qual devamos ser salvos. Podemos ler Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não podemos separar o nome de Jesus de quem Ele é. Não podemos separar o seu nome da obra que Ele efetuou na cruz do Calvário e que essa obra também está representada no seu nome, porque a palavra Jesus também significa Salvador. A realidade do resgate da humanidade que Jesus cumpriu mediante a sua morte na cruz diz-nos que as pessoas resgatadas vivem de tal maneira que em suas vidas
manifestam a honra pelo nome de Jesus. Tomar o nome do Senhor Jesus em vão é profanar o seu nome, é esvaziar o seu nome do significado da redenção, é retirar o significado da obra que ele realizou a favor da humanidade ao dar ele a sua vida na cruz do Calvário. Talvez alguém queira dizer que as leis do Antigo Testamento já não se aplicam no Novo Testamento. Em relação aos 10 mandamentos, esse pensamento não está correto, não tem muita substância, digamos, não tem muito onde se firmar, porque notemos que a lei de não tomar o nome do Senhor em vão é uma lei que ordena a honra e o respeito, seja por palavra, seja por conduta, ao nome de Deus. E o mesmo também se aplica ao nome de Jesus. Honrar o nome de Deus é um princípio eterno. A obra de redenção completada em Jesus é uma realidade que permanece. E como Deus deu esta lei ao povo que resgatou do Egito, devemos compreender que o princípio da redenção permanece em relação a Jesus, o nosso Redentor. Podemos aqui também ler 2 Timóteo 2,19, que diz: Todavia, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os seus e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Vimos que este princípio de manter santo o nome do Senhor continua no Novo Testamento. Um outro aspecto que devemos também comentar é a familiaridade que por vezes existe em relação a Deus. O que é familiaridade? Familiaridade é a qualidade de conhecer, ou de ser conhecido, ou de pelo menos ser reconhecido ou de reconhecer. Esta pode ser uma boa qualidade. Mas aonde a familiaridade der razão à quebra de princípios de honra e de respeito, aí a familiaridade passa a ser uma qualidade de desrespeito ou desprestígio. Lendo a Bíblia, vimos que o relacionamento que Deus sustenta é de amor e de proximidade. Deus quer sempre ser Deus para com as pessoas que o temem, para ser o seu provedor, ser o seu conselheiro e, em especial, ser o seu Redentor. Estas qualidades também são vistas em Jesus. Os mandamentos de Deus são os princípios pelos quais compreendemos o contexto do nosso relacionamento com Deus. Ao mesmo tempo, os mandamentos de Deus são princípios pelos quais vivemos a nossa identidade em Deus. Na continuidade deste estudo, iremos ver que os mandamentos de Deus estão ligados ao relacionamento, o seu relacionamento com o ser humano. Aí iremos ver que estes mandamentos, na realidade, mostram o que é ser pessoa em quem está o temor de Deus. Em outras palavras, o que a pessoa é diante de Deus, também o é perante o seu próximo. Hoje, os que estão salvos em Jesus são reino sacerdotal e são povo santo. O seu propósito é dar testemunho da sua fé em Deus perante todas as pessoas. Os salvos em Jesus são o povo resgatado, são o povo da aliança e por isso Deus quer estar entre o seu povo e entre eles manifestar os seus atributos. Este foi um estudo bastante breve sobre o terceiro mandamento, que é não tomar o nome do Senhor em vão. Há muito mais que pode ser comentado e, aliás, é um estudo que poderá ser mais prolongado. Mas vamos ficar por aqui e consideremos o seguinte: quem é Deus para nós e como é que nós o honramos? Deus quer que nós possamos demonstrar sempre, seja por palavra ou por conduta, que nós honramos o seu nome e que, falando no nome de Deus, que o fazemos com reverência. A pessoa pode ter um diálogo religioso, mas ao mesmo tempo, se não conhece Deus,
realmente não está na íntegra deste mandamento, não está a cumpri-lo como realmente ele foi dado ao povo de Deus e como é dado a cada um de nós, porque deve expressar intimidade com Deus. Alguém poderá comentar, mas como é que eu posso ter uma intimidade com Deus? É fazer como Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. E Deus faz esta obra de aliviar a pessoa da pressão dos seus pecados e dar a salvação a todo aquele que clamar a Jesus. Diga: Senhor Jesus, salva-me, perdoa os meus pecados. Quem faz assim, Deus ouve. Leia um pouco da Bíblia todos os dias. Fale com Deus sempre em nome de Jesus. E logo possa, frequente uma igreja que ensina o Evangelho. Continuamos orando que a bênção de Deus seja plenamente realizada na sua vida. Que a graça de Deus seja consigo. Se quiser ver os vídeos anteriores, vá ao YouTube, ao canal com o meu nome, Manny Bessa.